Muito bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. Finalmente consegui marcar finalmente o meu primeiro vídeo do podcast. Como sabem, pronto, para quem sabe, para quem viu o meu primeiro barra nada, não é? Porque foi o episódio 0, fiz o primeiro no YouTube para quem já viu. Pronto, entretanto, depois, como surgiu alguns percalços, fiz de improviso assim a explicar o porquê e a explicar a minha situação toda por causa da operação, como sabem, ou para quem sabe, para quem viu e para quem esteve atento, fui operado e etc. E por isso é que atrasou um bocado aqui o processo do podcast. Pronto, felizmente está a correr tudo bem agora. Já vamos arrancar agora em força, tentar trazer o máximo de convidados possíveis com toda a qualidade. Prometer e continuar a prometer, como já disse nos outros episódios, tentar melhorar sempre, tentar melhorar no material, tentar melhorar na fala, tentar melhorar no discurso, tentar melhorar na edição, tentar melhorar um bocadinho em tudo. Vou dar o meu melhor ao longo desta jornada, desta experiência, vou tentar melhorar. Pronto. E nada melhor do que começar em grande, ao chamar aqui um dos doutores mais experientes na sua área da medicina tradicional chinesa, o Dr. João. Bom dia, Dr. João. Olá, bom dia, Samuel, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Dialetos de um Vilão. Como pode ver, pronto, até metemos aqui. Já estou orgulhoso, apesar de... resultando ou não, já fico feliz, digo-lhe já. Pronto. Pedi também já uma desculpa antecipada de qualquer nervosismo meu, algum gaguejo ou assim, vou tentar ser o mais profissional possível, mas como não sou profissional, é natural que não saia na perfeição. Pronto. Hoje, para que vocês fiquem a saber melhor o que vamos abordar, a especialidade do Dr. João, como já tinha dito, é a medicina tradicional chinesa. Ele próprio desenvolveu um método que vamos falar um bocadinho mais à frente. Um método que creio que é em conjunto ou que trabalha com a medicina chinesa, não é? É sem dúvida, é multidisciplinar, dediquei parte da minha vida profissional à recuperação de doenças neurológicas e, mais especificamente, a recuperação das sequelas da AVC. Claro, como tenho para mim que nós isoladamente somos sempre mais fracos, portanto resolvi reunir o conhecimento de toda a medicina, porque a medicina é só uma, não é? Há várias formas de abordagem, e a medicina tradicional chinesa logicamente é uma medicina que faz o mesmo que faz a medicina convencional, não é? Como todas as outras. As abordagens é que são diferentes, os conceitos são diferentes, mas estamos a falar logicamente do mesmo e, portanto, reunindo de facto o conhecimento e as experiências de ambos os lados, criei uma metodologia de recuperação de AVCs que se revelou de facto mais eficaz do que tudo aquilo que toda a oferta no fundo que havia no mercado. E era de facto essa a intenção, não é? E, portanto, daí que seja multidisciplinar, com tudo aquilo que de bom tem a medicina tradicional, a medicina convencional, porque é forte também, não vamos estar aqui a embandeirar em arco a dizer que a medicina chinesa é que é boa no meio disto tudo e é que trata... Não, cada um tem a sua forma de o fazer e ambas têm coisas muito boas. Como noutros aspectos também somos fracos, não é? E como a medicina convencional também é mais fraca em algumas coisas em que a medicina chinesa, por exemplo, se revela mais eficaz. Foi juntar todo esse conhecimento e criar aqui um programa intensivo que proporciona uma recuperação, de facto, mais rápida e mais eficaz do que tudo aquilo que era conhecido até então. Ok, certo. Pronto, mas entretanto, para quem sabe, pronto, para quem não sabe, vai ficar agora a saber, pronto, que este é que é o intuito do podcast, para trazer informação e explicar melhor, agora especificamente o que é a medicina chinesa, e acho que podemos começar um bocadinho por aí, o que é a medicina tradicional, ou
MTC, que usa bastante esta abreviatura, Medicina Tradicional Chinesa. Pronto, se vocês ouvirem esta abreviatura ao longo do podcast, não estranha, porque significa Medicina Tradicional Chinesa, só vou deixar bem claro para ninguém se perder ao longo do podcast. Pronto. É o que eu estava a dizer, vamos começar talvez com essa pergunta: o que é a Medicina Tradicional Chinesa e em que é que consiste? Bom, a medicina chinesa é de facto uma medicina, como o próprio nome indica, mas é uma medicina energética. E o paralelismo que eu faria aqui entre a medicina convencional e a medicina tradicional chinesa é de facto assenta precisamente nesta grande diferença. A medicina convencional não estuda nem não tem a visão energética que nós temos, mas nós de facto somos energia. O ser humano, o ser vivo é energia. E a medicina chinesa estuda precisamente a parte energética da pessoa. E poderia dizer, grosso modo, não é, que na medicina chinesa todo o tipo de patologia, sem exceção, para nós é resultante sempre de um desequilíbrio energético. E é precisamente tentando reequilibrar, acabando com esse desequilíbrio, não é, que nós promovemos a cura, promovemos o tratamento. É todo feito nessa base. Isto é muito basilar, muito simples, muito natural. Esta é a base, portanto. Esta aqui é a base. Okay. É. Ou seja, é a base de que nós funcionamos e somos, pronto, feitos de vai buscar também aquela ideia que somos todos feitos de toda a matéria, somos feitos da mesma matéria que esta mesa, etc. Energia, no fundo, é isso que estava a dizer. É isso. Okay. É isso. Okay. Nós somos energia. E quando pensamos na matéria, quando pensamos numa parte sólida, a solidificação dessa energia, okay, pode acontecer. E há patologias claramente que demonstram isso. Pela visão, logicamente, da medicina chinesa. Mas repara, falar de uma patologia muito comum que está a crescer substancialmente, cada vez existe mais. Estamos a falar de cancro. Qualquer massa que se forme no nosso organismo, qualquer tumor, e repara nisto, na medicina convencional, quando surge uma massa sólida no nosso organismo, a primeira coisa que a medicina convencional faz é apertar a verificação dessa massa. Porque é uma massa fria. É aquilo que nós na medicina chinesa designamos uma massa yin, que é frio. É uma ionização da energia. A energia transforma-se primeiro em mucosidades, depois em matéria. Torna-se sólida. E como é uma ionização, que é frio, o seu núcleo, que é a parte mais fria dessa massa, não é? Na medicina ocidental, como não têm esta visão energética, têm outra, logicamente, e válida, mas não, o que fazem, apertam a malha e vão fazendo consultas, vão observando. Porquê? É benigno. À partida é benigno. Mas o excesso de frio transforma-se em calor. Portanto, um excesso de yin transforma-se em yang, que é calor. O gelo queima, certo? Claro. E é precisamente essa transformação. Que, se acontecer num nódulo qualquer que exista, que cresça no nosso corpo, essa transformação de yin em yang, de frio em calor, é que o torna maligno. E é precisamente esperando ou sabendo que há essa possibilidade, que a medicina convencional vai fazendo uma verificação mais apertada de tempos em tempos, não é? Por vezes até bastante curtos, se o médico desconfiar que pode ser ou que aquele tipo de nódulo tem tendência para se tornar maligno, para se tornar yang, na medicina chinesa, portanto vai apertando os exames, não é? Para verificar. Porque se ele se tornar yang, okay,
aí é que eles atuam. E como é que atuam? De variedíssimas formas. Pode ser pela cirurgia, pode ser variedíssimas formas que têm tratamento e algumas com eficácia. Na medicina chinesa, na medicina energética, tendo esta visão da formação energética de um tumor, de um destes, nós começamos logo por começar a eliminar fundamentalmente os fatores que desencadeiam isso. A formação de mucosidades, vamos quebrar essa ionização, transformando, promovendo o equilíbrio entre yin e yang, e vamos eliminar vento, porque é o vento depois que vai, no vento interno, todas estas energias nós somos portadores das mesmas, e é o vento que vai depois metastizar, que vai espalhar, que vai fazer tudo isso. E, portanto, atuamos logo a montante. Não é? Como é que nós atuamos a montante? Geralmente pela fitoterapia. A acupuntura, e que fique bem claro, sendo uma parte da medicina chinesa, eu diria que não é a mais importante. Porque a acupuntura foi a face da medicina chinesa que, no fundo, mais impressionou os ocidentais. Porque para nós, não temos ocidentais que não tínhamos esta visão da energia e a forma de lidar com isto terapeuticamente, foi muito estranho, não é, vermos agulhas colocadas no corpo e ainda por cima terem efeitos terapêuticos. E, portanto, aquilo para nós era uma coisa excepcional. E foi por isso que a acupuntura se tornou mais conhecida de tudo aquilo que a medicina chinesa tem para oferecer. Mas não é de facto a mais importante. É das mais importantes. E nem é a única também, não é? Porque há várias técnicas. A fitoterapia é de facto a mais importante. Porque tu repara, Samuel, nós classificamos, grosso modo, mais uma vez, classificamos todo o tipo de patologias. Nós podemos pôr isto em dois grandes pacotes. Um que será por excesso de energia e outro por deficiência energética, por vazios de energia. Se fizermos o paralelismo para a medicina convencional, então temos nos excessos de energia, geralmente por agressões daquilo que nós designamos pelas energias perversas, que é vento frio, calor, umidade e secura, então temos as doenças agudas. Imagina que vamos os dois, pomos-nos aqui debaixo de um ar-condicionado, pomos aquilo no mais frio que ele possa dar. E pomos aquilo a bombar ali. Estamos ali debaixo, 5 minutos depois estamos com o princípio de uma constipação. Começa-nos o nariz a correr, uma rinorreia, por aí fora, e se não fizermos nada, aquilo progride e ficamos aí com uma constipação brutal. Certo? Porquê? Porque houve um excesso dessa energia vento-frio que nos provoca precisamente uma situação destas. Mas essa nem é a situação que nos acontece em consulta. Eu nunca tive alguém que marcasse uma consulta porque está por uma situação destas, por exemplo, está a ficar com uma constipação. Apanho-as em pessoas que estão a fazer tratamentos para outras coisas e está nessa. E se estiver numa fase inicial, então com as agulhas é relativamente fácil nós resolvermos logo essa situação. Mas, por outro lado, no outro pacote temos as doenças crónicas, que são as doenças de vazio energético. E como é que nós vamos reequilibrar isto para chegar, para fazermos o tratamento? É fazer aportes energéticos. Para fazer aportes energéticos, nós com as agulhas, mesmo que seja um acupuntor muito experiente e que seja um exímio praticante de Tai Chi Chuan ou de Qigong, que são ginásticas energéticas, no fundo, tal como o yoga, mas estas bastante mais fortes, né, em termos energéticos, nós conseguimos passar alguma energia quando colocamos as agulhas, quando estimulamos, mas não é muita. É bom, da verdade, não somos tão fortes assim. Portanto, temos que fazer aportes de outra forma.
onde é que vamos buscar essa energia? Às plantas. Fundamentalmente às plantas. Porque temos toda a energia que nós precisamos para fazer os tratamentos nas plantas. Dependendo da parte da planta, não é? Se é da raiz, se é do caule, se é da folha, se é da flor, e inclusivamente vai ao pormenor de ser do lado norte ou do lado sul da planta. Tudo isso tem influência na formulação de um chamado medicamento natural ou suplemento alimentar, como é classificado oficialmente cá no país e na Europa toda, não é? São suplementos alimentares, porque não podem ser medicamentos. O medicamento é um medicamento químico, e é esta a diferença. No fundo, depois servem para a mesma coisa, só que um é natural e o outro é químico. Pois, mas lá está. Isso aí eu consigo eu pessoalmente consigo reparar nos dois pontos e nos dois pontos fixos das pessoas, porque consigo reparar que algumas pessoas ficam assim um bocado reticentes com a fisioterapia, porque pronto, é à base de medicamentos naturais, certo? A fitoterapia, a base são plantas. Sim. Fitoplanta, terapia, tratamento através da planta, o próprio nome indica. E são feitos de facto com extratos de plantas, com plantas. Um medicamento, se nós nos reportarmos ao tempo, toda a história da medicina, as farmácias antigas, como é que faziam os seus medicamentos? Era com base em plantas, e minerais e por aí fora. Depois, com a evolução dos tempos, com a evolução da medicina, é que começou a aparecer o medicamento químico, não é? E a base era toda dos suplementos alimentares de hoje, não é? E aí surge o medicamento, e depois foi desenvolvido, e claro, e hoje temos medicamentos poderosíssimos, não é? Dentro da medicina convencional. Mas também temos fitoterapia poderosíssima. Pois, mas é esse ponto que eu queria tocar. Pronto, o doutor acha que, em termos gerais, seja jovens, pessoas da terceira idade, etc., consegue ver que, pronto, tem aumentado, ou tem estado em crescimento a adesão à medicina chinesa, sem dúvida nenhuma. Eu trabalho a tempo inteiro na medicina chinesa há 24 anos. 24 anos, posso dizer-vos que quando eu comecei, isto era mais complicado, não é? Porque as resistências à medicina chinesa eram muito maiores, e ainda hoje continuam a existir. Há muita pessoa cética e estão no seu direito, mas tudo bem. Mas na altura muito mais. Mas porquê que acha que existe este ceticismo perante... Eu queria dizer há bocado, eu consigo perceber a ideia de... pronto, imaginando que há dois pontos de vista, por exemplo, tratar-me através da fitoterapia, etc. Mas eu não consigo ver que seja muito eficaz porque vem das plantas. Ok, apesar de vir das plantas, mas as pessoas podem achar que se calhar não é... Lá está, se calhar não acham que é tão potente ou não é tão eficaz. Porque, pronto, há pessoas, e acho que hoje em dia é isto que a população no geral, seja em setor etário for, seja em qualquer um, eu acho que as pessoas, à medida que o tempo vai passando, parece-me que as pessoas querem tratamentos para agora e para ontem, e não querem fazer um tratamento a longo, ou seja, querem se tratar para já, mas não pensam que se calhar tratar-me, tomo este comprimido hoje, amanhã estou bem, mas se calhar para a semana já está pior outra vez porque não ficou bem tratado e etc. Pronto, eu acho que pode existir esse ceticismo das pessoas porque acham que por vir das plantas e não ser químico não é tão potente e não mexe com as nossas células e etc. Consigo perceber essa ideia, esse ponto de vista. Contudo, eu já tive o privilégio já tive experiência com a fisioterapia, ainda para mais acompanhado pelo Dr. João. Mais à frente também vamos falar mais sobre isso. Mas pronto, consigo ver o ponto de vista entre que a pessoa acha que não é tão eficaz e outras pessoas que estão dispostas a aderir, porque, e às vezes, atenção,
recorrem à medicina chinesa, à medicina tradicional chinesa, porque, eu estou a dizer, pronto, pontos de vista diferentes. Já vi pessoas que tentaram a cura para alguma patologia ou através da medicina chinesa porque viram que já não havia solução na medicina convencional e depois acabaram por ter resultados na medicina chinesa. O Dr. João pode confirmar isso, que se sabe de casos. É verdade. Sim. E essa, ainda bem que falas nisso, porque de facto tem sido ao longo destes 24 anos de prática diária da medicina chinesa, e penso que será um dos fatores, uma das situações com que nós nos deparamos diariamente e que tem grande relevância no meio disto. Porque o resultado imediato é cada vez mais, como disseste, uma apetência de toda a população. As pessoas querem resultados imediatos. Mas nós temos que ser muito, eu não diria hábeis, mas nós temos que passar a mensagem aos nossos pacientes de que nós conseguimos também resultados rápidos. Porque geralmente os sintomas dos quais a pessoa se queixa, não é? E sendo a primeira razão de consulta que nós temos as doenças osteoarticulares, dores, okay? A dor que não é mais do que um bloqueio, uma estagnação de energia e ou sangue, e as agulhas são exímias em fazer circular energia, sangue e líquidos orgânicos. Portanto, e desbloquear. Portanto, se desbloqueia, se faz circular. Se a dor é um bloqueio energético e ou sangue, se põe aquilo em circulação, em princípio, diminui ou acaba com a dor. E, portanto, em relação à dor, a acupuntura é muito eficaz, é muito conhecida na dor. As pessoas mais céticas, os cientistas mais céticos, aceitam que a acupuntura na dor é eficaz, precisamente por isso. Mas é muito mais do que a eliminação da dor. Isso é o sintoma. Agora, nós devemos, para sermos, penso eu, uns profissionais honestos, devemos explicar e avisar os pacientes de que só tirar a dor não é suficiente. Porque ela volta. Isso é um sinal de alarme do nosso organismo que nos está a dar. Faz-nos doer qualquer coisa para nos dizer que alguma coisa não está bem e que precisa de ser corrigida. Repara numa coisa. Se nós compararmos o nosso corpo, todo o nosso organismo, a uma casa, um edifício, que tem um sistema elétrico, nós temos um sistema energético. Se fizermos a comparação de cada sala a esta sala, okay, com um órgão no nosso corpo, e fizermos vamos ter que aqui temos um sistema elétrico na sala que vem de um quadro que vai a todas as divisões da mesma sala, okay? E quando nós aqui agora estamos aqui com umas luzes para nos dar na imagem aquilo que se pretende, não é? Para que se veja bem, mas se acharmos que está muito forte a luz, ok? Vais ali ao interruptor e desligas, ok? E esse interruptor é no sistema energético um ponto da acupuntura que serve para desbloquear, para aumentar ou para diminuir a energia que passa ali nesse canal energético que não se vê, mas que existem. E hoje, com a tentativa de desmistificar, de denegrir a acupuntura, conseguiram desmistificar porque hoje temos os equipamentos elétricos e eletrónicos que fazem isso mesmo. E há equipamentos que nos marcam claramente
o sítio por onde passa, os canais energéticos, os chamados meridianos da acupuntura, onde passa a energia, porque ali o potencial energético, há fossos, e é maior, ou aliás é menor do que na zona periférica, e ao longo desses canais, desses meridianos, existem autênticos fossos de energia, que são os pontos da acupuntura, onde o diferencial do potencial energético é menor, e portanto isso é verificável com os equipamentos eletrónicos. Eu por acaso não tenho aqui nenhum que permita fazer isso, mas é fácil com os detectores de pontos que existem hoje mostrar claramente que isso é mesmo assim, e coincide precisamente com aquilo que a medicina chinesa diz há milhares de anos, por onde passam os canais energéticos, e é exatamente, o trajeto está lá muito bem definido, está muito bem explicado hoje por estes equipamentos. Portanto, foi a medicina convencional, inclusivamente, que nos veio ajudar nesse sentido, porque veio demonstrar que aquilo que a medicina chinesa dizia é verificável, e há razão para isso. Okay? Exato. Eu acho que, pronto, é o que eu estou a dizer, eu já vi e já comentei com colegas meus, até com pessoal mais adulto, que, pá, efetivamente acha que a medicina chinesa, e pronto, falando também eu quando falo, entendo que quando nós em grupo de jovens ou de adultos que, pronto, são leigos nesta área da medicina, pá, olham para a medicina chinesa e, pá, basicamente a acupuntura é sinónimo de medicina chinesa, e pronto, como o doutor já disse, não é só essas técnicas que existem dentro da medicina chinesa, há massagens. Massagem do Iná é a massagem da medicina chinesa, e a massagem do Iná é uma massagem que tem como princípio a medicina chinesa, as bases da medicina chinesa, atua muito nos pontos da acupuntura, por digitopressão, por pressão, por variedíssimas formas, não é? Para além da massagem tuiná, temos, por exemplo, a mocha brustão, que é a aplicação de calor através geralmente de plantas queimadas. A que mais se utiliza é a Artemisia vulgaris, que transformada numa... Artemisia é uma planta? É uma planta. Sim. É uma planta que tem variedíssimos efeitos terapêuticos, e para a mocha brustão é a planta mais utilizada. Como deita muito fumo, queimar, aquilo que fazem-se uns charutos no fundo com essa planta, e depois é aplicada assim. Pode ser diretamente, fazemos uns cones, há imensa forma de depois fazer essa aplicação de calor, mas é a mais utilizada hoje, porque quando estamos inseridos principalmente em clínicas médicas, se nos pusermos a queimar a planta ali, deita muito fumo, muito cheiro, e portanto corremos o risco de dispararem os sistemas de alarme de incêndio com o fumo. Portanto, fizeram-se uns charutos, mocha, sem fumo e sem cheiro, em que ainda há um bocadinho, mas é muito reduzido, e portanto o efeito é o mesmo. Tem as essências da Artemisia e faz-se isso. Mas depois temos as ventosas, e as ventosas, que são uma das formas de tratamento também da medicina chinesa. Aqui há umas décadas atrás era muito utilizado pelo povo que sabia. Eu tinha a minha avó, que teve um problema pulmonar
e que relatava, eu lembro-me dela relatar, não é, que lhe punham umas ventosas nas costas, e hoje entendo perfeitamente e onde ela dizia que lhe punham aquilo, entendo perfeitamente, é um ponto de facto de estimulação do pulmão, e portanto era feito aí as ventosas, como ainda hoje são feitas, e hoje, claro, está mais reservado à sua aplicação, aos profissionais de medicina chinesa, mas ainda há quem faça mocha, ventosas e por aí fora, assim, dessa forma, não é? É um conhecimento que vem de há muito tempo. Ok. Pronto, tal como eu estava a dizer, só para acabar este ponto, eu vejo que as pessoas realmente olham para a medicina chinesa como a acupuntura, como eu estava a dizer, olham para a acupuntura como para a medicina chinesa, e a medicina chinesa é a acupuntura e é isto, não há mais nada, mas há muitas outras técnicas para além da acupuntura, como o Dr. João estava a dizer. Pronto, mas eu também reparo, que é isto que eu queria falar, era que eu reparo que as pessoas, apesar de alguns sabem, outros nem sequer sabem o que é a acupuntura, não sabem o que é, pronto, mas para quem sabe e fala de cor, pronto, e não sabe para que é que serve, ou pronto, é isso que esse é o objetivo do podcast de hoje. Então vamos focar um bocadinho mais agora, especificamente na parte da acupuntura, porque pronto, há quem não saiba e quem sabe sinto que ou sabe muito pouco, pronto, claro que há exceções, obviamente, e pronto, é normal que o pessoal não esteja preocupado a saber o que é a acupuntura, mas lá está. Este é o objetivo do podcast, é trazer informação diversa e não estar a focar sempre no mesmo ponto para não estar assim maçante. João Samuel, deixa-me só interromper-te, porque assim, a acupuntura é inserção da agulha. Ponto final. É o que quer dizer o próprio nome, acupuntura. Acu, agulha, puntura, inserção da agulha. Portanto, mas o que é, na verdade, a acupuntura? A acupuntura é a estimulação do ponto do tal ponto que eu te dizia, onde o diferencial do potencial energético é menor. É a estimulação desse ponto. E a estimulação desse ponto pode ser feita de muitas formas. A aplicação do calor. Se eu pressionar aqui com este dedo este ponto, eu estou a estimular este ponto. Só que estou a estimular uma zona toda, porque o meu dedo é grande, certo? E um ponto é um ponto. E a acupuntura é só a forma mais eficaz e mais precisa de estimular o ponto. Atenção, só a mais eficaz. Só para perceberem que isto é mesmo... É preciso, lá está. A acupuntura é bastante precisa, pronto. E, como é óbvio, acho que as pessoas têm muito medo quando... agulhas e tal. Eu, pessoalmente, já experimentei, provavelmente os vossos avós... Lá está, porque eu acho que reparo que a maioria do pessoal que... Eu pergunto, mas já fizeste? Eu não. Mas a minha avó já fez, a minha tia já fez. Mas agora, pessoal jovem, não vejo muito. E é isso que eu também lhe queria perguntar. Sente que os jovens estão a começar a aderir mais ou ainda não? Sem dúvida nenhuma. Claro. Sem dúvida nenhuma. Claro. Eu, quando comecei 98% da procura que tinha era por pessoas de uma faixa etária, de facto, mais elevada. E hoje... sou capaz de estar com 50%, 50-50 de pessoas que me procuram, e estamos a falar, sei lá, se falarmos de pessoas vamos até aos 40 anos e dos 40 para cima, certo? Estamos para aí com 50-50. E a acupuntura pode ser feita desde que se nasce. Eu já tenho ido a hospitais, a maternidades. Isso não há já tenho ido maternidade. Sim, já tenho ido fazer medicina chinesa a recém-nascidos. A sério? Não faço com agulha, não estimulo com agulha, naturalmente, mas com laser. O laser é mais uma forma de substituir a agulha, de estimular o ponto. E é provavelmente... depois das agulhas, é provavelmente a melhor forma, a
forma mais eficaz de estimularmos um ponto é com laser. Um laser próprio para fazer precisamente essa estimulação. Mas já tenho feito recém-nascidos. Portanto, a acupuntura, chamada acupuntura, ou seja, a estimulação de pontos, a medicina chinesa pode ser aplicada desde que se nasce até, aliás, uma correção, nem é desde que se nasce, desde que se é concebido. Porque uma das coisas que, e eu aí tenho o privilégio de ter uma das, talvez ser um dos profissionais de medicina chinesa com mais experiência também nessa área, precisamente por causa de um programa de televisão em que fiz sobre o acompanhamento do parto, da gravidez e depois, logicamente, com um parto, porque a facilitação do parto, não é, pode ser feita durante toda a gravidez. E a partir do momento em que um casal sabe que há uma gravidez, nós podemos, e eu diria que é ótimo para quem o faz, até porque apanhamos muitas pessoas, e este programa e a minha experiência foi devida a fazer um tratamento, ir fazer um tratamento a uma grávida que por acaso era jornalista numa estação de televisão e que estava com uma lombalgia e pediram-me para a ver pela lombalgia. E quando eu vi que a senhora estava gravidíssima, estava de 7 meses, antes de lhe dizer boa tarde, disse: deixe-me ver os seus pulsos. Porque através do pulso, que é o nosso melhor meio auxiliar de diagnóstico, eu disse-lhe imediatamente qual era o sexo da criança. E ela ficou muito espantada a olhar para mim e disse: mas como é que sabe? Está aqui, está no pulso, a informação está aqui. Isso é uma das coisas que nós percebemos claramente na observação do pulso. Mas é assertivo? É assertivo. Desde o princípio. Ela já sabia, naturalmente, estava de 7 meses. Pronto. E passei a fazer também, para além de lhe tratar a lombalgia, passei-lhe a fazer o tratamento, o acompanhamento do parto e a facilitação do parto. E de facto, eu já tinha outros filhos, e o resultado foi um parto, como ela dizia, isto foi uma papa. Parir desta forma, isto foi no instante. Bem que me avisou, porque eu fartei-me de avisá-la que ela tinha que dizer na maternidade, no hospital, que ia parir muito rapidamente. O processo ia ser muito rápido. E ela chegou, ela estava a fazer compras, rebentaram as águas, tinha indicação para ir imediatamente logo para o hospital, tinha tudo preparado, chegou lá e disse: isto vai nascer muito rápido. Ora bem, a que é que estão habituadas as enfermeiras e os médicos numa maternidade? É que todas as grávidas chegam lá a dizer que vai nascer já, não é? Claro, e às vezes nós no dia seguinte. Mas o trabalho de parto começou ali a fazer-se, e ela dizia: ele vai nascer rapidamente. Está bem, ok, todas dizem o mesmo, sorozinho e vamos embora. O processo. Passado 2 minutos ou 3 de lhe terem posto o soro, já estavam a correr para o bloco, porque ia nascer, e nasceu muito rapidamente, de uma forma muito mais fácil. Há uma redução da dor de parto muito significativa, não anula, mas é muito significativa a dor, e também o desenvolvimento depois da criança faz diferença, claramente. Com isto, ela, depois deste processo, veio ter comigo e disse: eu quero fazer uma grande reportagem sobre este tema. E iniciámos e projetámos um programa que era para ser de facto uma grande reportagem, e culminava com um parto sem dor feito com acupuntura. Portanto, preparámos as coisas todas e começámos a meter mulheres grávidas em vários estadios de tempo de gravidez para este programa.
acabámos por não fazer essa grande reportagem. Fez-se várias intervenções na televisão, foi na SIC, na altura. Porquê? Porque esta guerra estávamos numa fase em que não eram tão divulgadas as chamadas terapêuticas não convencionais, e a guerra de audiências entre as estações de televisão é uma coisa inimaginável para nós que não estamos dentro do assunto. E, portanto, eu na altura ia ao Algarve todas as semanas, tinha clínicas no Algarve, e tive episódios do tipo estar a chegar a Lisboa às 2 da manhã, ela telefonar-me a dizer: Dr. João, temos que gravar amanhã de manhã porque tive agora uma informação, espionagem que eles fazem nesta televisiva. Amanhã outra estação vai sair com um programa, não sabemos exatamente o quê, mas é das terapêuticas não convencionais, e nós temos que nos antecipar meia volta, e no outro dia de manhã às 7 da manhã estávamos a gravar para sair no noticiário no telejornal da 1 da tarde ou coisa do género. E portanto acabou por nos limitar naquele programa inicial, mas depois resultou, e na altura, portanto, tornei-me bastante conhecido nisso. Estava no Algarve, e depois também por uma outra situação, com um obstetra do Hospital de Faro. Eu também colaborava com a diretora da pediatria do Hospital de Faro, e eles ligaram-me por causa deste programa e por causa de uma outra paciente que fazia abortos de repetição, e há não sei quanto tempo queria ter abortos de repetição? Sim. foi... Nunca levava uma gravidez para além dos 3 meses. Portanto, abortava sempre antes dos 3 meses. A medicina chinesa, devo dizer, é muito eficaz na infertilidade, a resolver problemas de infertilidade, e também nesta questão dos abortos de repetição. E portanto, eu resolvi aquele problema, e esse obstetra ligou-me, quis conversar comigo, quis perceber como é que... Porque ele acompanhava aquela paciente há muito tempo e tinha outras, e que não conseguia resolver aquele problema. E queria mesmo laquear trompas àquela senhora, e tive um filho, naturalmente. E correu tudo muito bem, e fiz-lhe o acompanhamento do parto, da gravidez, e foi tudo lindamente. Portanto, comecei a colaborar depois com o serviço de obstetrícia, de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Faro, e depois mais tarde também com o de Portimão, e enquanto tive os anos em que ia ao Algarve, acabei por fazer esta colaboração com eles. Foi interessantíssima, para ambas as partes, penso eu, pelo menos para mim foi, e eles também me disseram que estava a ser uma experiência incrível. E de facto, tinha grávidas e mulheres que queriam estar grávidas, e partos e por aí fora, uma perfeita loucura. Não significa isto que sejam sempre um quadro pintado de cor-de-rosa, nem sempre é, porque há problemas que muitas vezes... isto não significa, por exemplo, que no final não se tenha que fazer uma cesariana, também acontece, mas resolve muitos dos casos que à partida tinham que ser cesariana, e acabam por ser parto natural quando assim é o desejo da parturiente. Pois, lá está. No fundo, a medicina chinesa é um mundo ainda, talvez ainda por explorar, suponho, não é? A medicina chinesa, que é milenar, o primeiro cânon, o primeiro grande livro sobre medicina chinesa, surge, que é o Neijing, surge, parece que há à roda de 5.000 anos atrás que surge aquilo, onde já vinha a descrição toda desta base toda da medicina chinesa. Vem sob a forma de o imperador da época a falar com o seu médico, não é? A fazer-lhe perguntas, e ele a responder, e onde está a descrição de tudo o que é a medicina chinesa da altura, não é? Portanto, isto é um conhecimento
não se sabe exatamente quantos anos tem, mas para haver esse livro, o Neijing, nessa altura, portanto, parece que tem cerca de 5.000 anos, para haver com aquele conhecimento todo, isto já vem de muito mais atrás. Pois, claro, para ser escrito. Isto é amena cavaqueira, não é? Como se costuma dizer. Isto até nos pode levar a pensar, não é? Que na existência de uma civilização até mais desenvolvida anteriormente, por exemplo. Quer dizer, podemos ir aqui por vários campos, e isto é uma discussão muito engraçada, que isto dá uma noite, ou 2 ou 3 de conversa e de discussão, e depois o imaginário de cada um também funciona aqui, e portanto isto acaba por ser um tema interessante, não é? E em aberto, não é? Em aberto. Pronto, mas eu digo que a medicina chinesa é vasta, pronto, porque lá está, aborda vários problemas na gravidez, problemas, tudo. Não é vários, é eu tudo. disse no início que para nós todas as patologias, sem exceção, são resultante de um desequilíbrio energético. Exato. Certo? Exato. Partindo deste princípio, se nós conseguirmos reequilibrar, e vamos a tudo. Exato. Claro que mas não tem mais quero eficaz. dizer com isto que então agora a medicina chinesa é a solução para isto tudo. Não é. Vamos com calma. Temos que ser honestos nisto. Nós somos fortes. Eu diria somos mais fortes do que a medicina convencional em algumas patologias. E eles são mais fortes noutras. Certo? Portanto, temos tudo isto. Pronto, lá está. Tínhamos escapado a essa parte, confesso. Mas, pronto, a minha pergunta era relativamente, pronto, partindo desse princípio, pronto, mas eu suponho que haja algumas patologias que sejam mais eficazes com o tratamento a partir da medicina chinesa, Sim. ou não? Olha, vou-te dar 2 exemplos. Ouves falar num doente, por exemplo, quando uma pessoa, e aqui nós aqui no interior, não sei se mais, se menos, não tenho esses dados, mas é muito frequente, até pela alimentação que normalmente fazemos aqui, em que provavelmente se abusa mais, por exemplo, do fumeiro. Não é? Nós aqui temos fumeiro excepcional, temos queijos excepcionais e portanto somos levados a comer mais do que aquilo que deveríamos, e isso traz-nos alguns problemas de saúde, porque todos os excessos nos vão trazer problemas de saúde, isso não há dúvida nenhuma, que depois ou fazemos ou não fazemos, não é? Quer dizer, ou comemos ou não comemos, não é? Mas já dizia Hipócrates, que é o pai da medicina, não é? Que o alimento é o teu medicamento. E com toda a razão, não é? Mas é muito frequente aqui as pessoas, como em todo lado, mas aqui especialmente, serem hipertensas. E quando vão ao seu médico e começam a ter hipertensão arterial, okay, o médico tem um antihipertensor e prescreve um antihipertensor. Quando? Para toda a vida. Ora, se pararmos para pensar, então estou a tomar um medicamento que é para me tratar este problema, vou ter que o tomar toda a vida, é porque não está a tratar. Exato. Certo? Aquilo que o antihipertensor está a fazer é não permitir que a pressão arterial suba para além daquele nível. Okay? E toma-se a dosagem do medicamento de acordo com até chegar àquele patamar, aquela janela terapêutica que o médico quer. E não o deixa subir. Mas no dia em que o paciente se esqueceu de tomar um antihipertensor, ela vai subir.
Porquê? Porque ele é hipertenso. Porque aquele fármaco não está a tratar a hipertensão, certo? Está a suster ali aquilo para não ir fazer picos e para não entrar numa hipertensão grave, com riscos de outro tipo de patologias. E vê isso com um problema na medicina convencional. Claro, na medicina convencional. Exato. Para a medicina chinesa, um doente hipertenso não tem que ser forçosamente para toda a vida. Se fizermos um tratamento como deve ser, não tem que ser. Porquê? Porque vimos a montante regularizar a parte energética que precisa de ter equilíbrio para não resultar nessa hipertensão. Outro exemplo é, por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca, tu não encontras uma pessoa que, feito um tratamento pela medicina convencional, com os fármacos que existem até hoje, que resolva definitivamente, que trate a enxaqueca como deve ser. Tira-lhe o sintoma. Desligou-lhe o alarme. Cada vez que ele toca, desliga-lhe o alarme. Mas não apagou o fogo. Okay? E então a casa continua a arder. E depois esse alarme, como ela continua a arder, vai disparar outra vez. E vai disparar outra vez. E a gente chega lá, desliga o botão, desliga-lhe o alarme, toma o comprimidinho e passou a dor. Isto é um ciclo vicioso. Vicioso. Mas a enxaqueca permanece. E os médicos que tratam, que se dedicam à enxaqueca, andam ali numa luta desgraçada com aquilo para conseguir. E não acabam com ela. Não acabam com ela. Esta é a verdade. Okay? Eu ainda ontem estive a fazer tratamento a um médico que a área preferencial dele, onde ele se dedica muito, é à enxaqueca e ao sono. E tive-lhe a fazer tratamento para a enxaqueca. Okay? Estranho, não é? Estranho. Pois, ele tinha alguns pacientes que me procuraram. Ele trabalha na mesma clínica onde eu estou. E doentes dele de enxaqueca, que ele andava há imenso tempo a tentar resolver a enxaqueca e não conseguia, melhorava um pouco, depois aquilo voltava, depois tinha períodos em que as coisas aconteciam. E ele próprio tinha enxaqueca e não conseguia acabar com a enxaqueca dele. Depois de ver o resultado em pacientes, agora é meu paciente, por exemplo. Não é? E nós, para a medicina chinesa, a enxaqueca pode-se tratar. Como tudo, pronto, como já tinha dito. Demora tempo. Exato. Não é tomar um comprimido e já Exato. está. Exato. Claro que estamos com uma enxaqueca neste momento, com as agulhas, conseguimos, em princípio, tirar essa dor, mas não resolvemos a enxaqueca. Temos que fazer um tratamento continuado, claro. Não é? Continuado durante algum tempo, com fitoterapia, com acupuntura e, por vezes, dependendo dos casos, com outros tipos de armas terapêuticas que nós dispomos na medicina chinesa. Tem que ser, não é? Cada caso é um caso e, portanto, nem todos são tratados da mesma forma. Certo. E o doutor consegue ver... pronto, eu não estou a dizer uma possível, mas acha que a medicina convencional beneficiaria, pronto, e, consequentemente, os seus pacientes de uma junção da medicina tradicional chinesa com a medicina convencional, uma fusão. Imagine que há uma fusão e não sei de que maneira, porque cada um trata de maneira diferente, mas imagino que estão a trabalhar mutuamente. Acha que iriam beneficiar ambas as partes, ou estão bem como está uma de um lado, uma do outro? É isso que eu defendo. É isso, precisamente isso que eu defendo. É isso que eu aplico no programa da recuperação das sequelas da AVC e em todas as neurológicas, em que tenho programas intensivos, multidisciplinares, para tratar essas pessoas. E eu tenho médicos a trabalhar comigo, tenho terapeutas ocupacionais, tenho terapeutas da fala, tenho psicólogos, tenho fisioterapeutas, tenho massagistas. A massagem é fundamental, a massagem é importantíssima. Tenho taças tibetanas, por exemplo, que é das coisas que mais confusão faz aos cientistas, às pessoas céticas. Mas o que é que o som das taças tibetanas está ali a fazer naquele programa?
som das taças tibetanas não está a tratar nada, mas está a favorecer todas as outras terapêuticas que nós temos, porque promove a vibração do som, promove uma reorganização ou desorganização, dependendo do som, dependendo dessa vibração. Mas promovendo uma reorganização celular, eu tenho uma aceitação de todos os outros tratamentos por parte do nosso organismo muito maior do que se não tivesse fazer, do que se houvesse uma desorganização celular. E então, para mim, faz todo o sentido, num programa destes, que é multidisciplinar, ter lá as taças tibetanas. A reflexologia, massagem no pé. O pé, tal como outras partes do corpo, okay, são microsistemas onde nós temos a representação de todo o nosso organismo. Há uns mais completos do que outros. O pé, a mão e a orelha, o pavilhão auricular, são, para mim, dos mais completos que existem. Então, a orelha, se nós olharmos para uma zona tão pequena do nosso corpo, okay, nós temos aqui a representação de todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, tudo. Aliás, se imaginarmos uma criança em posição fetal invertida, temos aqui na zona do lóbulo, aqui em baixo, fica a cabeça e todo o corpo enrola aqui. Se fizermos a sobreposição destas duas imagens, okay, encaixa na perfeição. E está lá. Okay? Mas no pé temos a mesma coisa, nas mãos temos a mesma coisa, na face temos a mesma coisa, na zona dos olhos temos outros microsistemas, na zona do nariz temos outro microsistema completo e todos, depois na face inteira temos outra. No abdômen temos outra, temos a acupuntura abdominal. Enfim, temos imensos microsistemas. E através, por exemplo, do pé, eu resolvo uma dor de cabeça. Isso provém dos pontos também. Exatamente. Porque vamos lá ver uma coisa. Eu tenho meridianos que começam ou acabam no pé e que passam pela cabeça. E terminam ou vêm à cabeça. Eu posso tratar através de pontos no pé. Uma dor de cabeça, por exemplo. Uma pessoa que tem uma ptose, uma queda palpebral. E a pálpebra deixou de ter a sua função de abertura, está sempre com o olho... Há Camões, está sempre com o olho fechado. Não consegue abrir. Isso também pode ser... Nem estar fechado, mas está semi-fechado, constantemente. Pode ser uma ptose também. Isso aí dá para contornar e dá para resolver a partir de... Não. Okay. Olha, mais um caso que mudou completamente a visão e a maneira de pensar de um médico, que é o diretor da clínica, de uma das clínicas onde eu estou em Lisboa, e é uma grande clínica em Lisboa, que é um quarteirão inteiro, que é um pequeno hospital, que é a clínica de São Cristóvão, na Baixa. E o diretor clínico disse-me, no dia em que eu fui trabalhar para aquela clínica, disse-me, eu aqui há uns meses atrás era provavelmente uma das pessoas mais céticas em relação à medicina chinesa. No entanto, tive uma ptose palpebral, andei 3 ou 4 meses a fazer um tratamento médico e não estava a ter resultados nenhuns. Em conversa com um colega que era do Hospital da Cruz Vermelha, onde eu abri o primeiro serviço de medicina chinesa do país, no Hospital da Cruz Vermelha, há uns anos, e portanto conhecia esse colega dele muito bem, da medicina interna, e que esse da Cruz Vermelha é um adepto fervoroso da medicina chinesa, e disse, tens que ir à medicina chinesa, que eles tratam disso. E levou a uma acupuntora, a um especialista de medicina chinesa conhecido dele também, e em 5 sessões ficou com o olho
a funcionar como deve ser. O ceticismo acabou. Mas, estava eu a dizer, eu, por exemplo, posso... o sono, no sono, temos a abertura e fecho das pálpebras, certo? Nós, para dormir, fechamos os olhos. E faz parte de todo o processo de tratamento de uma insónia. Para nós, eu, com um ponto no pé, ajudo a que se faça o encerramento da pálpebra. E tenho outro em que ajudo a que se faça a abertura da pálpebra. Certo? Portanto, isto é tudo muito... Nós somos um, no fundo. Somos um todo, não é? Eu não preciso sequer de pôr agulhas na proximidade da pálpebra para tratar uma ptose palpebral. Posso fazer o tratamento à distância e tenho pontos bem. Outra situação que me veio agora à cabeça também, por causa dos pontos à distância, pontos que não existem. Por exemplo, uma amputação. A amputação, nós verificamos muito uma amputação da vesícula biliar. A pessoa tirou a vesícula biliar para mau funcionamento, pedras, por aí fora. Tirou, não tem o órgão. Okay? Energeticamente ele está lá. E isto demonstra-se muito bem, por exemplo, numa pessoa amputada de um membro. Uma pessoa não tem um braço ou não tem uma perna. Okay? E continua a ter dores na perna amputada, que não existe, ou no braço. Continua a ter sensações num membro que não é, que foi-lhe retirado. Isto é muito frequente. Uma pessoa amputada ter dor naquele membro, sentir os dedos de uma mão que não existe. Mas isso não está relacionado com nenhuma psicose? Assim, não. Isto chama-se a dor do membro fantasma. Isto existe. Na medicina convencional é uma dor de cabeça. Porque é uma dor que não tem uma resposta muito eficaz aos analgésicos que eles têm. Okay? E às formas de chegarem lá. Como, para nós, energeticamente, existe o membro da mesma forma, nós tratamos, e temos pontos à distância, trato pelo outro membro. E trato, normalmente, faço sempre a acupuntura, faço no corpo todo. Não me limito à zona. Quem não conhece bem este mecanismo e toda a medicina chinesa, então faz tratamentos locais só. Isso não é nada. A medicina chinesa, isso não é nada. Isso é de quem não tem formação como deve ser. E mais uma coisa a propósito da formação. Quem recorre à medicina chinesa, ou a qualquer outra terapêutica dita não convencional, que também só é designada assim cá em Portugal, deve certificar-se se o profissional de saúde que está do outro lado se tem cédula profissional, se está devidamente habilitado a praticar aquilo que está a fazer. Porque nós temos que, de facto, ter certezas de quem é que nos está a tratar e saber qual é a formação que eles têm. Porque é pelo menos uma garantia, não é, de que a pessoa pelo menos fez formação. Porque há muita gente, há muito boa gente que não tem, ou tem uma formação, como se diz, de caca. Okay? Que é mesmo assim. Não é com uma formação de 3 ou 4 fins de semana, okay, que se sabe medicina chinesa. Medicina chinesa, hoje é um curso de 4 anos, na altura em que eu fiz eram 5 e até hoje nunca parei de estudar. Nem vou parar. E tem que ser assim. Nós já vamos essa parte em termos académicos, que isso aí também tem aqui perguntas relativamente a isso, que isso é importante. Só queria também, para deixar aqui, que esta pergunta acho que é bastante importante e apesar de que talvez não sei que tem mais conteúdo, mas acho que é que interessa também mais a pessoas que têm curiosidade de experimentar ou têm receio, estão reticentes relativamente à acupuntura e à medicina chinesa, que é a inserção das agulhas dói? Não tem que doer. Ora bem,
a inserção da agulha. Nós não podemos, nós quando pensamos em ser picados por uma agulha, logo o próprio nome, agulha, sentimos logo uma picada. Pronto, isto é mesmo assim. Mas, vamos lá ver. O nosso maior órgão do corpo é a pele. Exato. É o nosso órgão de sensibilidade. Portanto, se vamos atravessar um órgão de sensibilidade, seja com aquilo que for, vamos ter dor. Vamos sentir. Okay? Mas, neste caso, como a agulha é muito fininha, como a inserção é muito rápida, praticamente não se sente, ou não se sente mesmo, ou então é uma coisa ligeira. Também pode haver uma situação em que, aliás, há duas situações que se podem experimentar quando da inserção de uma agulha. É, de facto, uma agulha ficar a incomodar, ali com uma dorzinha. Temos forma de o fazer, está a tocar numa terminação nervosa que está a provocar essa dor, mas resolve-se logo, de imediato. Não é preciso tirar a agulha, basta desligar lá um botãozinho, como eu costumo dizer, e mudar um bocadinho a sua localização, fazer umas certas estimulações. Temos formas de o fazer. Ou pode haver a sensação de um choque elétrico, que pode ser localizado ou pode percorrer uma grande zona do corpo, pode ir pelo meridiano onde estamos a atuar e até passar para o outro, porque os meridianos têm todas ligações uns com os outros. Mas isso é uma sensação de choque rápida e que desaparece logo. Está a desbloquear ao mesmo tempo, está ali a desbloquear a energia e pronto, isso tudo bem. Nós, ocidentais, percepcionamos isso como uma dor. Chamamos isso uma dor. Os orientais, de uma forma geral, querem e pedem-nos para provocar esse choque. Eles chamam de chi, que é a chegada do chi. Chi é a energia, é a chegada da energia, ali é o ponto. Eles pedem-nos sempre, eles acham que se for provocado esse chi, que no fundo o tratamento tem mais efeito, é mais eficaz. E então, pronto. Mas também, por isso é que eles têm os olhos rasgados e nós não. E pronto, são culturas diferentes, são formas diferentes que levam a que de facto percepcionem de uma forma diferente e têm este conceito todo diferente do nosso. Pronto. Eu também queria saber, também tinha aqui uma pergunta interessante, que era para saber quem é que pode praticar ou ter consultas da acupuntura? Toda a gente. Toda a gente. E pode ser só, pá, não tenho problema nenhum, mas pá, só queria experimentar. Pode? Pode. Pronto. Porque também é uma maneira de, digamos, relaxamento ou... Exato. Pronto. Sim. Okay. E sem patologia alguma. Se bem que na medicina chinesa encontramos sempre uma patologia. Porque, recordas-te, disse no início, é resultando de um desequilíbrio energético. Okay? E nós nunca estamos em equilíbrio perfeito. Estamos num equilíbrio relativo. Okay? Se ele for muito pronunciado, okay? Ou muito prolongado, então é que provoca patologia. Mas estamos sempre ali num equilíbrio relativo. Uma pessoa que está nesse equilíbrio não tem razão nenhuma, quer só experimentar, vai sentir alguns efeitos que nós podemos provocar. Vai sentir um relaxamento. Movimentamos energia, sangue e líquidos, basta isto para a pessoa imediatamente sentir relaxamento, bem-estar e se sente. Portanto, uma pessoa pode começar, ok, por exemplo, vai uma vez, vai experimentar a acupuntura, pá, isto é fixe, tá, não sei o quê. Pode começar a ter consultas regulares que podem também funcionar como uma terapêutica preventiva. A medicina chinesa, na sua origem, não era uma medicina para tratar doenças. Aliás, os médicos de medicina chinesa na antiguidade eram pagos por avença. Okay? Eram pagos para manter a pessoa de boa saúde. Porque se eles adoecessem, okay, era considerado um mau trabalho de quem tinha a obrigação de os manter saudáveis, certo?
Portanto, era feito assim. Vê-se hoje nos museus de medicina chinesa, na China, naturalmente. Não sei se... Não. Estava a pensar no Museu da Farmácia que nós temos em Lisboa, que é dos melhores museus de farmácia do mundo. Penso que é mesmo o melhor. E que tem uma farmácia montada, uma farmácia chinesa. Eu estava aqui a pensar se eles teriam lá este objeto, que era, no fundo, uma barreira em madeira, em que os imperadores, as suas mulheres, que eles não se contentavam com poucas, eram tratadas e eram vistas e eram acompanhadas lá pelos especialistas da medicina chinesa. E eles nem sequer a podiam ver. Portanto, aquilo parecem os confessionários que se encontram nas igrejas, certo? E que têm 2 buracos à frente. Elas estavam sentadas de um lado, não viam o médico, nem o médico as via a elas. E punham só as mãos, os pulsos do outro lado, e ele, pela palpação do pulso, é que ia ver os desequilíbrios energéticos, ia ver as patologias e tratar, depois prescrevia as plantas para fazer o tratamento pela fitoterapia. Como disse, é a parte mais importante de toda a medicina chinesa, é a fitoterapia. Ainda hoje, na China, os melhores médicos, os mais conceituados médicos, por exemplo, de um hospital de medicina chinesa, que normalmente só tratam a elite da China, lá do partido, que não fazem praticamente acupuntura. Eles tratam só com as plantas. Tratam só com a fitoterapia. Só, em alguns casos, logicamente, em que a acupuntura possa ser mais eficaz, nesse aí tudo bem. Mas os suprassumos da medicina chinesa são reconhecidos por isso mesmo, por se tratar só com o melhor que a medicina chinesa tem para oferecer, que é a fitoterapia. Exato. Pronto, agora vamos passar também para a parte mais em termos académicos, que esta também interessa bastante. Pronto, eu gostava também de saber, primeiro, quando é que o doutor soube que este é o ramo que eu quero, ou é isto que eu gosto, é isto que eu quero seguir, e se também pensou, aproveito também já para adicionar, se pensou ir para a parte da medicina convencional, se ponderou? Eu sempre tive uma certa afinidade com a medicina. Tive vários médicos na família, mas sobretudo farmacêuticos. O meu pai era farmacêutico também, e tive imensos farmacêuticos na família. E sempre tive uma proximidade, de facto, com a farmácia, com a medicina, com tudo isto. Mais tarde trabalhei na indústria farmacêutica durante 12 anos. E, portanto, mais uma aproximação que tive a tudo isto. Mas, a determinada altura, comecei a olhar mais para o lado também e comecei a perceber que havia mais para além da medicina convencional e da farmácia, como nós a conhecemos. E comecei numa busca do que é que havia. Lá está, aquilo que acontece a todos. Ver agulhas espetadas e ter efeito terapêutico, mas como é que é isto? Eu gostava de perceber isto. Comecei numa busca de cursos. Depois o que me aparecia eram cursos rápidos, cursos, digo assim, como é que se pode fazer tratamentos a uma pessoa com um curso de 3 ou 4 ou 6 meses. Achei aquilo sempre muito superficial, muito fraco. E um dia estou a fazer zapping na televisão e vejo um programa em que se estava a falar de medicina chinesa e de uma escola de medicina chinesa. 5 anos. Digo assim, também é isto que eu quero.
no dia seguinte estava inscrito para o ano seguinte. Depois, ao longo disto tudo, um familiar que estava a fazer um tratamento na altura com o Dr. Pedro Cheio, ou nas clínicas do Dr. Pedro Cheio, quando eu lhe disse que ia fazer aquele curso que já estava inscrito, mas é que o Dr. Pedro Cheio também tem um curso de medicina chinesa que eu vi lá anunciado. Se ele tem, é com ele que eu quero fazer, porque não há dúvida nenhuma, é o pai da medicina chinesa cá em Portugal, cá em Portugal e além fronteiras. E portanto fui me inscrever depois na escola, na universidade dele, que era um polo da Universidade de Chengdu, o único polo universitário fora da China com apoio e aprovação do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde chinês. O único fora da China. Era cá em Portugal. Agora, com a regulamentação, com a lei, com a atribuição de cédulas, com toda esta legalização, no fundo, das terapêuticas não convencionais, nomeadamente da medicina chinesa, tudo isto se alterou um pouco, porque as escolas hoje a licenciatura tem que ser feita em meio universitário. As universidades, para terem um curso de medicina chinesa, tem que haver doutores. Em Portugal, os doutoramentos que nós temos cá não são reconhecidos porque não foi nenhum feito cá em Portugal. E, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, mas pronto, foi-se contornando. Isto dura há muitos anos e neste momento as coisas estão a ser feitas. Há cédulas profissionais, há cédulas provisórias e cédulas definitivas. Quem tem cédulas provisórias está neste momento a fazer a formação complementar para lhe ser atribuído cédula definitiva. E a partir de agora os cursos estão, as escolas tradicionais como esta, onde eu me formei na altura, não estão ou melhor, estão com grande dificuldade em se adaptar agora à legislação, mas temos formações e temos escolas e temos possibilidade de qualquer pessoa que queira ser um profissional da medicina chinesa poder vir a ser de forma perfeitamente legal, em pé de igualdade com outros profissionais da medicina, de saúde, não é? E é isso que tem que prevalecer e tem que haver, de facto, tem que haver formação adequada a cada profissão. Certo. E aqui ainda mais, porque estamos a tratar de pessoas e, portanto, não podemos estar a facilitar nesse sentido. Daí a nossa luta durante tantos anos, que era precisamente para distinguir o trigo do joio, não é? Porque pôr agulhas é muito fácil. Eu em 2 minutos ponho-te a saber pôr agulhas. Agora, onde? O que é que estás a fazer com aquilo, não é? Exato. Não. Pôr uma agulha, espetar uma agulha, pronto. É simples. Exato. Depois também queria perguntar aqui, que acho que é uma pergunta interessante, era só para saber se ser doutor e estar a trabalhar com a parte da medicina tradicional chinesa é a sua profissão de sonho, ou via-se quando era mais jovem, se ambicionava ser alguma coisa? Sim, e nessa altura procurei mais tarde, aliás, quando entrei no curso, o meu filho que era pequeno e teve um problema de saúde que é muito comum, não é muito comum, só passa a ser comum quando estamos metidos nisto, porque eu até então nunca tinha visto
um miúdo com este problema, que é a chamada doença de Legg-Pertz, que no fundo consiste há uma necrose na cabeça do osso do fémur, que se desfaz, no fundo, e depois regenera. Ora, como é uma articulação onde há uma pressão pelo próprio peso, portanto, ao regenerar a cabeça do osso do fémur, fica achatada. E, portanto, depois a medicina, e na altura, portanto, estamos a falar há 30 anos, perto de 30 anos, hoje os tratamentos não são muito diferentes daquilo que era na altura, mas melhorou um bocadinho. Usava-se, antes de fazer a intervenção cirúrgica, tentava-se sempre arranjar uma forma de não haver essa pressão ali na cabeça do osso do fémur. Usava-se um aparelho chamado o aparelho de descarga de anca, em que funciona como se a pessoa estivesse sempre sentada. Vai andar, e portanto aquilo é complicado, mas era eficaz em alguns. Outros aquilo não dava, portanto andavam com esse aparelho cerca de 2 anos. O meu filho andou os 2 anos, ao fim aquilo correu mal, teve que ser operado, foi operado, e por estatística uma perna que não é operada, neste caso, fica mais curta, cerca de 2 centímetros do que a outra. Quando operado, portanto, tem que seccionar o fémur, portanto, é como partir uma perna. Depois, na consolidação do osso, não é? Há ali uma zona de altíssima resistência. Ali não volta a partir. Onde faz a junção é uma zona fortíssima. Mas inverte precisamente esta tendência, esta estatística. Passa a ser a perna maior aquela que teve essa intervenção. Ele acabou por ter dois estímulos deste, porque a seguir apanhou-se, depois de andar 2 anos com aquela limitação toda que o aparelho proporcionava, começou a correr de tal maneira e a fazer as brincadeiras de uma criança, partiu a perna um pouco mais abaixo. E, portanto, 2 estímulos, estatisticamente, aquela perna iria ficar 4 centímetros maior do que aquela. Soluções. Conversando com os médicos que o acompanhavam, diziam-me: temos 2 hipóteses. Ou fazemos agora o encurtamento desta perna. Isso faz-se com fazer o alongamento da outra perna, que faz-se precisamente cortando e depois metendo uma gaiola, em que faz o distanciamento e vai-se, conforme vai fechando, unindo depois a fratura que foi provocada, vai-se afastando para dar crescimento ali. Pronto. Ou então vamos deixar as coisas correr, ok? A perna vai ficar mais curta, vamos pondo sola, pode atingir para aí 10 centímetros, e depois, quando tiver 18, 20 anos, então fazemos esse alongamento, em vez de fazer o encurtamento na fase inicial. Ele, na altura, estava muito farto de hospitais, de intervenções. Na altura já tinha 13 anos e disse logo: eu agora não sou operado por ninguém, não. Portanto, faço mais tarde. Eu estava já no curso de medicina chinesa, e este foi o grande incentivo que eu tive depois para me aprofundar e me entregar de alma e coração, como se costuma dizer, à medicina chinesa. Porque falei precisamente com o Dr. Bezo Choi, disse-lhe o que é que se passava, e ele acabou por me fazer ver o miúdo e fez-me um protocolo e diz: olha, é uma boa oportunidade que tens para começar, tens aqui uma cobaia. E foi. E feito o tratamento, cumprindo à risca aquilo que... e foi um processo longo, não é? Mas com isto eu fiz-lhe o alongamento da perna. E, portanto, equilibramos aquilo feito com acupuntura, mocha, pressão e fitoterapia.
e estar a ver estes resultados ao mesmo tempo que se está a fazer um curso sobre aquilo, isto é uma coisa incrível. Fantástico. Inspirador também. Exatamente. E portanto quis e dediquei-me profundamente ao estudo da medicina chinesa, que eu faço até hoje. Certo. Mas foi de facto o caso que me motivou ainda mais para isso. Houve outros, mas este foi o principal, ainda por cima era meu filho, não é? Claro. Pronto, e agora, pronto, o doutor tem a sua própria clínica ou trabalha para uma clínica? Neste momento não tenho clínica própria. Tive uma clínica até ao Covid, mas era uma máquina muito pesada, precisamente para a recuperação das doenças neurológicas, que obedecia a ter espaço, piscinas, ginásios, por aí fora. Portanto, era uma máquina muito pesada, tinha uma equipe. Quando fechei, nós chegámos a ser 40, quando fechei ainda éramos 29 colaboradores na clínica, e com esta questão de Covid, aquilo teve que encerrar, e, portanto, neste momento presto serviços noutras clínicas. Por força das circunstâncias, viver para Mação, de onde sou natural, e portanto tenho um dia dedicado à medicina chinesa em Mação, tenho outro dia em Santarém, e depois o resto em Lisboa, numa clínica onde já estou também há mais de 20 anos, e depois estou também na clínica de São Cristóvão, porque tem condições para pôr os programas de reabilitação neurológica lá, porque eu faço internamento nestes doentes, eles ficam ali a tempo inteiro connosco, e são trabalhados pelo menos 8 horas por dia nas variedíssimas. Um tratamento intensivo, como tinha dito. Intensivo. Certo. Pronto. Então, só para concluir e para deixar bem assento, para quem quiser ter consultas consigo, onde é que pode contactá-lo? Se forem pessoas daqui da zona, estou em Mação às terças-feiras. Depois estou em Santarém, depois estou em Lisboa. Mas em Mação é aqui o polo mais acessível às pessoas que vivem aqui na zona, aqui no interior. O facto de estar aqui não quer dizer que eu não receba ou só receba pessoas daqui da zona. Não é verdade. Eu tenho aqui em Mação muitas pessoas a virem lá de cima do Porto, de Trás-os-Montes, do Minho e do Algarve. Eu recebo aqui pessoas, e de Espanha, recebo aqui pessoas de todo o lado, no fundo. É assim, claro que uma pessoa do Algarve vem aqui porque é para aquele dia que quer que eu veja, porque depois faz a continuação de tratamento em Lisboa, ou até, se for o caso disso, arranjo-lhe um colega próximo da sua residência, em quem eu confio perfeitamente, e que lhe faz logo o tratamento e que faz o acompanhamento. Embora essas pessoas, normalmente, quando eu as passo para outro colega, acabem sempre por, de vez em quando, vir ter comigo também para fazer uma revisão. E pronto, no fundo, se os mando para lá é porque tenho confiança também nos colegas, e a maior parte deles foram meus alunos, que eu dei aulas depois na Universidade de Medicina Chinesa, e portanto conheço-os bem e trabalharam comigo, a maior parte deles, e portanto estarão sempre bem entregues quando eu encaminho para um colega. Mas recebo aqui pessoas de todo lado, no país e fora do país. Certo. Bem, eu já que as minhas perguntas, por mim acho que está tudo. Só deixar aqui um grande agradecimento ao Dr. João Caetano. Espero que tenham ficado a perceber um pouco mais sobre a medicina chinesa e a acupuntura, não é? Estejam atentos às minhas redes sociais, vou tentar deixar lá o contacto do Dr. João para quem tiver curiosidade, ter consultas com ele, falar com ele, que seja aqui da região, e para partirem com os amigos, com a família, com tudo. Sigam a página do Instagram, vou meter no TikTok, nos Reels do YouTube,
E pronto, também o Dr. João estará sempre disposto, suponho, para ajudar no que puder na parte da medicina chinesa. E é isso. Vemos no próximo episódio. Até à próxima. Obrigado.